A crença de que a igreja substituiu Israel ou de que Israel foi rejeitado é conhecida como teologia da substituição, ou supersessionismo. Esse conceito surgiu no cristianismo antigo, se fortalecendo na cristandade medieval, especialmente no contexto europeu, e tem sido debatido ao longo dos séculos. A teologia da substituição afirma que, após a rejeição de Jesus como Messias pelos judeus, Deus teria rejeitado Israel como seu povo escolhido, como se a rejeição a Jesus tivesse sido a gota d'água para Deus deixar os judeus de lado de uma vez. Dessa forma, a igreja composta por todos os crentes em Cristo teria assumido o lugar de Israel no plano redentor de Deus. Em outras palavras, as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, incluindo as bênçãos e o papel especial na história da salvação, teriam sido transferidas à igreja. Essa interpretação é baseada principalmente em passagens como Mateus, capítulo 21, versículo 43, e em partes picadas de Romanos 11, do 17 ao 24. Toda passagem bíblica que fale algo negativo dos hebreus ou que tenha alguma sentença dura de Deus a Israel é usada ou tirada de contexto por grupos supersessionistas ou por aqueles que só nutrem ódio aos judeus mesmo. Eu me lembro de algumas bolhas antissemitas de internet que sempre citavam exaustivamente momentos bíblicos como João 8,44, que Cristo diz que aos fariseus que vosso pai é o diabo, ou a sinagoga de Satanás de Apocalipse 2,9 e 3,9, ou então qualquer parte da Bíblia que tivesse qualquer reprovação direcionada aos judeus. Não estou dizendo que todo supersessionista é antissemita, mas as passagens usadas e o trato a elas dado por ambos os grupos é muito parecida. Analisemos primeiro Mateus 21,43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhes produza os devidos frutos. Parece ser uma passagem que prova o supersessionismo, visto o impacto e objetividade dela e o fato de ser uma fala do próprio Jesus. Só que uma análise mais acurada dessa fala não dá razão ao supersessionismo. Logo 2 versículos adiante é dito que Jesus estava falando dos fariseus e sacerdotes, não dos judeus como um todo. O contexto é que Jesus foi ao templo e quando estava ensinando, vieram um dos principais sacerdotes e anciãos do povo para lhe fazer alguns questionamentos. Em uma parte da discussão, Jesus contou uma parábola, era a parábola dos lavradores maus. É sobre um dono de terras que decidiu se ausentar do país, e daí ele chamou lavradores para cuidarem de sua vinha. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da terra enviou seus servos para tratar com os lavradores. Mas os lavradores espancaram o servo e mataram outros dos servos dele. O dono da terra enviou outros servos, em um número maior, mas os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. O dono da terra então decidiu mandar seu filho a eles. Mas o filho teve o mesmo destino. Os lavradores o mataram, pensando em ficar com a herança ainda. Quando Jesus perguntou aos anciãos o que o dono da vinha faria com aqueles lavradores maus, eles entenderam o sentido da parábola, dizendo que o dono da terra daria um fim horrível aos lavradores e arranjaria outros lavradores que lhe dessem os frutos da terra honestamente. Então Cristo lhes disse um conceito fundamental em toda a fé cristã e plano da salvação. Quem rejeitar o filho do dono da vinha, o Messias, será condenado, assim como foram aqueles lavradores, que simbolizavam os homens de Israel que haviam rejeitado os profetas de Deus continuamente, até rejeitarem o Messias, mas não todos os homens de Israel. Não existe nada nessa passagem de Mateus 21,43 que confere uma rejeição oficial aos judeus como um todo. Não há nenhuma sentença ali que dê vazão ao abismo supersessionista entre Israel e Deus. Vejamos também Romanos 11, verso 17 ao 24. Esse texto é fundamental, se não mais definitivo, para elucidar essa questão desse vídeo. Paulo, direcionado aos gentios, os não-judeus, usa uma metáfora de uma oliveira, na qual alguns ramos naturais, Israel, foram cortados e os ramos de oliveira brava, os gentios, foram enxertados no lugar deles. Os ramos naturais são os judeus, pois a eles foi revelado primeiramente os oráculos de Deus. Lemos: se porém alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorifique contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. A oliveira representa Jesus, a raiz é Deus e a seiva é o Espírito Santo. Os gentios, a oliveira brava, foram feitos por Deus, participantes do povo de Deus e agraciados com o Espírito Santo.
É dito que aqueles que foram enxertados em Jesus, isso é, os não-judeus, não devem se vangloriar disso e menosprezar os ramos da oliveira, pois não é essa pessoa que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta ela. Nem o povo deve se gloriar com o pretexto de agora nós somos o povo exclusivo de Deus, agora é a nossa vez. Continuando o texto. Então você dirá, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Aqui é dito que alguns ramos, os judeus, foram quebrados por conta da incredulidade. Por isso Deus os tirou da oliveira boa. O mesmo ocorre com todos os outros que negam a Jesus. Aqueles que permanecem firmes mediante a fé continuam ligados à oliveira. Todo que crê no Messias é ligado à oliveira, ao mesmo passo que pode ser desligado dela também, seja essa pessoa um judeu ou não. O versículo 21 diz que se Deus não poupou os ramos naturais, ele não poupará os ramos enxertados que decidissem se desligar dele. Essa passagem é uma refutação aos que, sob o pretexto de serem o povo escolhido, vivem de qualquer maneira. Eu acho que não podem ser condenados de jeito nenhum. O versículo 23 nos diz que, caso o judeu não permaneça na incredulidade, Deus pode o colocar na oliveira. Deus é poderoso para enxertar aquele judeu arrependido novamente. No versículo 24 é dito ao gentio que se ele, que é uma oliveira brava, foi colocado na oliveira boa, quanto mais os judeus, os ramos naturais, podem ser colocados na sua própria oliveira. Ou seja, o judeu que aceita Cristo será participante da oliveira de Deus, assim como uma pessoa de qualquer outro povo. Nesse mesmo capítulo, do verso 1 ao 5, Paulo facilita um pouco a questão para nós. Essa analogia de oliveira e ramos pode ser ainda difícil para muitos, como foi para mim antes de estudar esse assunto. E Paulo é mais direto logo no começo do capítulo 11, que lemos o seguinte. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, o da descendência de Abraão. Deus não rejeitou o seu povo, a que de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi essa. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Paulo usa o exemplo da decadência da nação de Israel na época de Elias para dizer que nem todos em Israel rejeitaram a Deus. Elias se queixou de que só sobrou ele. Ele se sentiu sozinho em meio àquela decadência moral toda. E Deus disse que ainda há em Israel 7.000 homens que não se curvaram ao Deus Baal. Um remanescente ainda resta segundo a misericórdia divina. Deus não considera aquela maioria rebelde como uma representante por excelência de Israel. Ele leva em consideração o remanescente, o resto, aquele punhado de pessoas que não abandonaram. O mesmo que ocorreu nos dias de Elias, ocorreu nos dias de Jesus. Nem todos os judeus rejeitaram Cristo. Pensa bem, se Deus fosse mesmo abandonar os judeus, Jesus teria que condenar logo todos os judeus que o seguiam também. Se os judeus são, em geral, um povo rejeitado, Jesus teria rejeitado os próprios apóstolos que ele chamou, as mulheres que o seguiam e a própria Maria e José também, porque todos esses eram judeus. Aliás, o próprio plano da salvação seria um fracasso e a vinda de Jesus aqui não teria sentido algum. Se até aquele time de homens que ele chamou para o seguirem e pregarem a todas as nações foram rejeitados, pois eles eram judeus, então a vinda de Cristo aqui não teria o menor sentido. Em Isaías capítulo 49, verso 14 ao 16, é dito, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Sião é uma palavra usada para se referir a Israel, geralmente em partes proféticas ou poéticas. Sião se queixa de Deus a ter abandonado. Então Deus compara seu amor ao amor de mãe, que seu apego a Israel é como o apego de uma mãe pelo seu filho ainda de colo.
O amor de uma mãe é comumente usado como exemplo do maior amor que existe no mundo. E apesar de muitas mães deixarem ou negligenciarem seus filhos, contudo, Deus vai mais além. Ele diz que ainda que até uma mãe esquecesse de seu filho, ele não esqueceria de Israel. Israel está gravado na palma das mãos de Deus. Esse zelo em relação a Israel é mais notável ainda quando lemos Jeremias 31, do 31 ao 37. Eis que vem aí dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, que, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, pois todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Apesar dos vários momentos de apostasia de Israel, Deus não os abandonava. Ele firmava uma nova aliança com ele. Essa nova aliança não é nova no sentido de ser algo diferente daquilo que foi proposto. Ela é nova no sentido de ser uma renovação de votos. Deus se compara também a um esposo, a qual, apesar de ter uma esposa, Israel, que foi infiel, ele não dissolve esse casamento, ele não desiste desse casamento. Ele renova os votos sob os mesmos preceitos, os mesmos valores e com a mesma mulher de antes. Mais adiante, essa parte de Jeremias é ainda mais impactante. É dito que é mais fácil as leis da natureza mudarem do que Deus abandonar Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas para a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas leis falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Ou seja, de tudo que foi dito até aqui, quando as leis da física deixarem de ser as leis da física, aí Deus vai abandonar Israel. Quando o tempo deixar de existir, aí Deus vai abandonar Israel. Quando 1 mais 1 for igual a 5, aí sim Deus vai abandonar Israel. Ou seja, nunca.